Eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para que vocês pudessem começar já refletindo. Quanto custa o silêncio dos seus sonhos? Porque toda vez que você, que eu, que nós deixamos de postar, ou então que a gente dá voz àquelas pessoas que nos menosprezam, que nos botam para baixo, a gente realmente está relegando os nossos sonhos para pessoas que não pagam os nossos boletos, que não vivem na nossa pele, acima de tudo, que não sabem o que a gente passou, o que nós estamos passando e o que nós podemos passar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Prólogos, eu sou a Mara. Hoje é quarta-feira, é dia da nossa Uma Prosa e um Café. Infelizmente eu não tô com a minha caneca de café aqui hoje, porque tá muito cedo, eu resolvi gravar mais cedo, então infelizmente a hora do cafezinho não chegou. Mas o assunto chegou e eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre vergonha, sobre criação de conteúdo, sobre como tirar do papel aquele sonho que você deixou aí, ó, fermentando por muito tempo, achou que não era pra você, achou que não era o momento. Então, vamos começar esse vídeo já colocando as cartas na mesa, porque, gente, eu crio conteúdo desde 2019. Eu crio conteúdo mais especificamente para o Instagram desde 2019. E para vocês terem uma noção, nunca foi o meu sonho criar conteúdo para a internet. Eu sempre via muitas pessoas fazendo isso, eu sempre tive vontade, mas eu achava que não era para mim. Eu nunca tinha me encontrado dentro da internet. E olha que eu já tentei falar de muitas coisas. Eu já tentei no início de tudo, quando tudo era mato, dar uma de iCarly, depois eu tentei falar sobre meus hobbies, tipo moda, maquiagem, mas eu não me sentia à vontade falando disso, parecia que eu estava copiando outras pessoas. E, assim, inspiração é sempre bom ter aquelas pessoas que você olha, que você se inspira, mas não copiar o que elas fazem, não fazer o que elas fazem, porque a gente tem personalidades diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós pensamos, agimos, nos alimentamos de modos diferentes, vestimos roupas de tamanhos diferentes, então por que eu preciso ser aquela pessoa? E é exatamente isso que a internet nos possibilita, nós sermos nós mesmos. Porque, pensa só, seria muito ruim, seria péssimo se vocês tentassem crescer na internet querendo ser outra pessoa, querendo viver a vida de outra pessoa, mas vocês não se identificassem com o próprio conteúdo de vocês. Isso ia gerar cada vez mais ressentimento na nossa parte, ia fazer com que a gente cada vez mais não gostasse do que estivéssemos criando. E imagina crescer dessa forma, crescer falseando a realidade, sendo quem nós não somos. Isso tudo nos dá uma amargura tão grande aqui dentro que a gente para, olha lá na frente e pensa, por que eu fiz dessa forma, sabe? Então, é por isso que a internet é uma terra, assim, para a gente tentar cada vez mais de uma nova forma, de um novo jeito, mas sempre tentando ser cada vez mais verdadeiros. E aí, isso volta para o que eu estava falando antes. Eu estava tentando ser quem eu não era. Até que eu deixei isso de lado, fui viver minha vida e em 2019 foi o ano que eu não passei no vestibular. Em 2018, né, eu não passei no Enem, e daí eu fiquei 2019 sem fazer nada. E daí eu pensei, poxa, faz tanto tempo que eu não leio livros, porque infelizmente durante meu ensino médio eu me afastei da leitura. E eu estava morrendo de saudade de ler, de comentar sobre minhas leituras, de comentar sobre as histórias que eu gosto. E eu pensei, eu vou criar um Instagram literário, eu nem sabia que isso realmente era uma coisa. Tipo, eu vi um perfil ou outro, vi dois, eu acho. Falei, nossa, que legal, vou tentar, mas eu não sabia que tinha toda uma comunidade por trás. E caramba, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Porém, foi muito difícil me encaixar no Instagram literário. Eu tinha vergonha de aparecer, eu não queria que as pessoas descobrissem, sendo que o Entre Prólogos ele começou a tomar proporções muito grandes, tipo assim, muito grandes mesmo. Eu comecei em 2019 e em 2020 para 2021 eu já estava quase batendo 10 mil inscritos, seguidores. Ah, quem sabe inscritos também, né? Vamos torcer para isso acontecer. Sendo que cada vez pessoas mais conhecidas começavam a me encontrar. E eu ficava morrendo de medo disso, porque eu tinha vergonha do que elas iam pensar, do que elas iam falar. Elas poderiam tirar gracinha com a minha cara, tipo, olha, querendo ser uma blogueirinha. E isso tudo piorou quando eu entrei na faculdade, porque tinha uma menina que estudava comigo, que também tinha um perfil no Instagram. Era de livros, mas também de estudos, era uma espécie de daily aí, antes de realmente ser daily. E aí as pessoas queriam se aproximar dela, porque ela tinha tantos mil seguidores, e eu fiquei com aquele pânico. Eu não quero que ninguém descubra. Sendo que esse eu não quero que ninguém descubra é paralisante, porque a gente deixa de viver a nossa vida para viver em função de quem pode ou não nos acompanhar. E não, isso não é algo que a gente pode controlar, porque a gente não está com o celular das pessoas, a gente não está na cabeça das pessoas. E muitas vezes o que a gente acha que vai ser ridicularizado talvez possa ser uma forma de incentivar as pessoas a te apoiarem, a quererem ser como você, não ser como você, mas
a realmente gostar das suas indicações, sabe? De nossa, eu me identifiquei tanto com o conteúdo dela, eu não sabia que ela tinha tudo isso a oferecer. Então, por isso que esse vídeo é pra gente tomar um pouquinho de vergonha na cara e tentar de novo. E outra, eu não tô falando pra vocês jogarem tudo pro alto e olha, se ela tá dizendo que é pra fazer assim, eu vou fazer assim e assim mesmo. Não, vocês precisam fazer o que estiverem à vontade pra fazer e que realmente estiverem ao alcance de vocês. E uma dica que eu dou, a primeira dica que eu dou nesse vídeo é: façam o que vocês gostam, mas façam quando realmente se sentirem à vontade e num lugar seguro para isso, porque eu precisei bloquear várias pessoas do meu Instagram para poder começar. E eu recomendo fazer isso. Todo mundo diz, né? Ah, eu excluí todo mundo, bloqueei todo mundo e comecei. Eu sugiro fazerem isso. Porque pensa comigo, a gente precisa estar em um lugar que nos traga confiança, que nos traga uma sensação de segurança. Então, se determinadas pessoas vão me fazer murchar, se é aquela flor que ao invés de ser o girassol aberto, eu vou querer me encolher cada vez mais, eu preciso me livrar dessas pessoas que vão me afetar ao invés de me ajudar. Então, assim, no início do Entre Prólogos, eu bloqueei muitas pessoas, eu ocultei os meus stories, porque eu ficava com muita vergonha de aparecer. Na verdade, eu passei quase um ano sem aparecer no Entre Prólogos. Apenas mostrava as coisas, falava, mas nunca colocava a cara a tapa. E eu percebia que quanto mais eu ia crescendo, as pessoas sentiam falta de ter essa figura presente, sabe? De saber quem dá voz àquelas palavras. E aí eu perdi um pouco dessa vergonha e comecei a aparecer, mas bem aos poucos, da forma que eu me sentia mais à vontade, às vezes cheia de filtro na cara, às vezes bem pouco, só com uma foto, mas aos pouquinhos eu comecei a tornar o Entre Prólogos eu. E eu, o Entre Prólogos, até porque se leva o meu nome, precisa também ter a minha personalidade e esse rostinho que Deus me deu. Sempre vai ter uma nova barreira para que a gente possa realmente ultrapassá-la. Nunca a gente para no primeiro nível. A cada nível que a gente vai subindo, a gente infelizmente vai encontrando cada vez mais dificuldades. Porque vocês já ouviram falar do Spotlight Effect? Basicamente, o efeito do holofote é quando a gente acha que sempre vai ter alguém nos observando, sempre vai ter alguém realmente curiando toda a nossa vida para falar mal. Mas nem é sempre assim, porque eu vou dizer para vocês, eu tinha muita vergonha de aparecer no início do Entre Prólogos, e daí eu consegui vencer essa barreira, eu consegui me comunicar melhor, eu consegui realmente ter aquela coragem o suficiente para aparecer na câmera e se eu errar alguma coisa eu deixar passar, e demorou muito para alcançar esse nível, mas depois dele eu passei para o estágio 2, que foi como é que eu vou falar em público? Como é que eu vou gravar em público? Porque muitas vezes eu ia à livraria ou a algum outro lugar e eu queria mostrar determinada coisa, mas eu queria mostrar e aparecer. Sendo que a vergonha me desestabilizava, me prendia, me aprisionava. E eu ficava pensando, o que é que as pessoas vão pensar quando me verem gravando, me virem mostrando alguma coisa, como se fosse a maior blogueira do mundo, sendo que, gente, spoiler alert, ninguém tá nem aí. Eu já gravei na leitura várias vezes, na Bienal, em outros lugares, e tipo assim, as pessoas olhavam, as pessoas ficavam curiosas, mas as pessoas deixavam pra lá. E no mesmo momento elas estavam fazendo outras coisas, como se isso nunca tivesse acontecido. Então é esse o ponto. A gente se preocupa muito mais do que os outros vão pensar do que o que eu realmente gosto de fazer. Porque se a gente começasse já com essa mentalidade, muito provavelmente muitas das nossas barreiras, das nossas travas, das nossas inseguranças iam cair por terra. Mas não, a gente prefere ouvir aquela vozinha chata do nosso subconsciente dizendo: olha, não tenta, viu? Porque não vai dar bom. Mas não, na verdade pode dar muito bom. O fato é que a gente precisa ter mais confiança em nós mesmos. Ah, é fácil falar. Não é fácil falar, porque até hoje eu tenho muitas barreiras que me impedem de crescer cada vez mais. E o YouTube era uma delas. Eu criei esse canal aqui em 2024, e se vocês forem ver lá os meus primeiros vídeos, tipo assim, eu postei, eu acho que 4 vídeos, 3, tipo assim, uma quantidade pouquíssima, e eu sumi. Eu me sentia muito travada, eu me sentia muito insegura, eu ficava pensando, o que é que vão pensar? Nossa, a famosa aí, né, nem é famosa no Instagram, já vai entrar no YouTube. Eu ficava com muito mais medo do que as pessoas iam pensar. E se eu não tiver o apoio das pessoas, sendo que assim, a gente precisa fazer o que nós estamos à vontade para fazer e não o que as pessoas querem ou não consumir. Porque se eu chegasse aqui para falar apenas dos que vocês querem ouvir, muito provavelmente eu ia conseguir sim algumas views, alguns likes, vários comentários, mas eu não ia me identificar. E o eu é a primeira pessoa da conjugação verbal. Quase não ia sair conjugação. É a primeira pessoa da conjugação verbal. Então, assim,
Vamos pensar um pouquinho mais em nós mesmos, o que é que a gente está à vontade de fazer, o que é que nós gostamos de fazer, o que é que nós gostamos de falar, porque a gente precisa ter mais esse pensamento, não o que o outro vai achar, até porque o outro vai gostar do que a gente mostra quando nós mesmos começarmos a gostar do que nós mostramos, do que nós somos. Porque, gente, se não for nós, quem vai ser? Eu me senti esquisita, eu me senti estranha, eu sei que eu era muito travada, eu ainda sou um pouquinho, mas a cada dia eu tento melhorar, e é esse o ponto. A gente não pode se contentar em ficar sempre na mesma versão, porque se a gente começar a pensar pequeno, tudo vai se tornar pequeno, tudo começa por aqui, mas tudo nasce daqui. O nosso coração, ele tá cheio de ideias, de sonhos, de realizações para serem realizadas, mas a gente precisa realmente colocá-las em prática. Se a gente sempre fica naquela tecla do, eu tô com vergonha, eu nunca vou conseguir, eu preciso ter a iluminação perfeita, eu preciso ter a câmera perfeita, eu preciso ter o celular de última geração, isso nunca vai se tornar real. Então, para a gente perder a vergonha, a gente precisa tentar. E a gente começa errando, a gente nunca vai começar acertando. Eu precisei passar por um perfil que era flopadíssimo no início e que aos poucos eu fui me descobrindo com ele, eu fui realmente percebendo quem eu sou, a pessoa que eu gostaria de realmente mostrar para o público. Porque uma coisa é ficar apenas no campo da imaginação e das ideias, e outra coisa é colocar todas aquelas ideias para fora do papel, não apenas deixar no papel. Porque a vergonha, ela nos aprisiona, a vergonha faz com que a gente fique morrendo de medo de tentar, que a gente nunca saia do canto, mas se a gente não der o primeiro passo, não vai ser a outra pessoa que vai pegar a gente pela mão e nos levar até o resultado final. Então é preciso tentativas, é preciso erros, é preciso realmente colocar a cara a tapa e tentar perder essa vergonha aos poucos, porque tem tantas formas de a gente conseguir isso sem ser assim de vez, sabe? A gente precisa realmente ir subindo os degrauzinhos com os níveis para chegar até o nível Master Blaster, porque se não for assim, não tem outra forma. A gente só consegue acertar se a gente tentar. E tentativas levam a erros, mas é com os erros que a gente começa a aprender o que é que funciona e o que não funciona. O que é que eu posso tentar de novo e o que eu realmente devo descartar. Mas nem quando a gente descarta alguma coisa, a gente consegue, assim, perder tudo. Dá para reaproveitar sempre alguma coisa. Nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma, né? Eu lembro dessa frase de Lavoisier e eu levo ela para todos os ramos da minha vida. Faculdade, emprego, amigos, tudo, tudo. Então, assim, gente, não vamos deixar as oportunidades passarem, porque talvez a oportunidade seja o aqui e o agora, e a gente está pensando ainda no e se. Porque cada vez que a gente pensa, e se não der certo? E se der errado? Gente, tipo assim, vou falar uma coisa para vocês que aconteceu essa semana. Eu postei um vídeo aqui, o último vídeo, vou deixar ele no card aqui, sobre as comédias românticas da Netflix. O que tá entrando, o que tá saindo, o que chegou. E aí eu programei o vídeo e fui fazer minhas coisas. Antes de dormir, eu fui olhar, não tinha nenhuma visualização. Eu fiquei assim, muito triste, muito, muito triste. E aí passou um dia, passou dois, e o vídeo realmente começou a entregar. Então eu fiquei pensando, e se eu tivesse excluído o vídeo? E se não tivesse dado uma nova chance para ele? Tipo assim, eu poderia realmente ter feito isso, porque eu tava isso aqui de desistir do vídeo achando que ele tinha sido um flop total. E eu me enganei. Tipo, meu canal não é grande, meu canal não é assim o Master Blaster da internet, não é o maior do mundo. Mas eu gosto do que eu tô fazendo. Eu me sinto à vontade e muito feliz por estar aqui conversando com vocês praticamente todos os dias, deixando vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, porque eu gosto dessa troca, eu gosto dessa interação. Para mim, esse é o essencial. O que tá vindo como acréscimo, para mim já é lucro, porque perder a vergonha que eu sempre senti realmente foi um grande passo a mais. Eu tenho muitos poréns ainda em me sentir à vontade em alguns determinados ambientes, mas isso é assunto para um outro vídeo e também focando um pouco mais no YouTube, como está sendo. É história para um outro vídeo, mas eu gostaria de ter adiantado isso porque realmente, quando a gente escuta outras pessoas falando sobre as experiências delas, a gente começa a pensar, tipo, eu também posso fazer isso. Eu também posso tentar. E a gente deve pensar o seguinte: se nós queremos realmente estar em um lugar que nós nos sintamos seguros, confiantes para ser quem nós somos, por que é que eu ouviria os conselhos barra críticas dessa pessoa? Não é uma pessoa que vai me fazer crescer, é uma pessoa que realmente vai querer me derrubar cada vez mais. Então, talvez não seja uma pessoa para manter no nosso círculo, seja de amizade ou de outro círculo social que seja, sabe? Então a gente precisa realmente fazer essas escolhas a dedo,
Porque se a pessoa não quer ver a minha felicidade ou o meu crescimento, será que ela vale tanto assim para estar presente na minha vida? Porque infelizmente a gente tem esse apego, sabe? A gente é criado para pensar e agir assim, tipo, olha, é família. Então, não trate mal. Não que a gente tenha que tratar mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas, tipo, muitas vezes a gente mascara a realidade com justificativas que realmente não fazem bem. Então, assim, olha, seja boazinha, fale com ela e não sei o quê, quando a gente sabe que a pessoa não tá nem aí pra gente. Então, tem ambientes que não nos cabem. E a internet também é um desses ambientes que a gente precisa realmente ser rigoroso em quem a gente vai deixar entrar e quem a gente vai deixar do lado de fora. Então, se isso realmente vai custar a sua saúde mental, não pensa duas vezes. Bloqueia, retira, oculta. Faz bem pra gente, realmente. A gente se sente mais à vontade quando faz essas escolhas. Porque se é uma pessoa que não nos ajuda a ter um crescimento pessoal, não é uma pessoa que realmente vai nos ajudar dando views, dando likes, dando comentários. Então, é melhor retirar logo. E aí eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo que a sua melhor versão não se encontra na sua zona de conforto. É preciso que você realmente saia da caixinha, tente algo novo, busque algo novo, porque o mundo ele tá cheio de espectadores, mas infelizmente os prêmios, eles só vão alcançar aqueles que realmente merecem vencer. Aquelas pessoas que sobem no palco, aquelas pessoas que dão a cara a tapa, aquelas pessoas que tentam de novo repetidas vezes apesar das quedas. Apesar de ver que aquilo talvez não dê certo, mas que se a gente tentar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente vai conseguir. E para provar esse ponto, eu gostaria de trazer aqui uma série como indicação lá do Prime Video, que é uma série assim maravilhosa, ela se chama The Marvelous Mrs. Maisel, ou traduzindo a maravilhosa Senhora Maisel. E essa série, ela é maravilhosa. A gente vai ser ambientada aí na Nova York dos anos 50. E a gente tem uma mulher que tem 2 filhos, é casada, mas descobre que o marido estava traindo ela. E aí, ela pede o divórcio, mas não contente com isso, ela vai provar que ela é uma comediante. Numa época que as mulheres não podiam trabalhar. Numa época que mulheres que trabalhavam eram vistas com olhos assim, trocados. E aí ela se torna a melhor naquilo que ela faz. Então é por isso que a gente precisa tentar. Eu sei que é uma série de ficção, mas a ficção ela nos ajuda a enxergar fora do nosso mundo limitado, fora desse nosso horizonte talvez quadrado, e que a gente perceba que a Terra ela é geoide, a Terra não é redonda nem quadrada, mas geoide. Então assim, vamos tentar sair dessa zona quadradinha, ampliar nossos horizontes e buscar referências que realmente nos ajudem a crescer cada vez mais, como pessoa, como profissional, como tudo, o que quer que seja. Meu microfone descarregou. Então, para encerrar, vamos nos cercar de coisas que realmente inspirem nossa criatividade e nos levem cada vez mais longe. Ainda bem que ele encerrou já aqui, né, no final do vídeo. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.